Boa noite, pessoal. Eu sou a Ana Cláudia. Vou apresentar para vocês o nosso trabalho da minha equipe composta por mim, Maria Fernanda Silva e Regina, na disciplina Direito Administrativo. Estudamos o texto A Busca pelo Desenvolvimento Sustentável na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos e vamos trazer para vocês aqui hoje. O texto em estudo dos autores André Barbosa da Cruz e Liane Francisca Runig Pazinato aborda o conceito de desenvolvimento sustentável na esfera da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que é a Lei número 14.133 de 2021. Conforme o texto, o conceito de desenvolvimento sustentável, desde o liberalismo econômico, tem sido ligado à ideia de crescimento econômico. E assim, o enriquecimento decorrente do crescimento econômico traria melhores condições de vida e padrões sociais mais elevados, e, portanto, levaria ao desenvolvimento. Porém, a partir da década de 60, essa correlação passou a ser vista como não tão verdadeira, já que em países periféricos, embora em processo acelerado de industrialização e crescimento econômico, não avançavam sob o ponto de vista social, e juntamente com isso viu-se em ascensão as questões ambientais. Assim, foi sendo percebido que as atividades humanas das sociedades contemporâneas causavam impactos negativos no meio ambiente, o que ocasionava consequências muito prejudiciais para todo o planeta, comprometendo e colocando em risco toda a humanidade. Isso demonstrou que as limitações do crescimento econômico, além da sua incapacidade de superar as injustiças socioambientais existentes, também percebeu-se que havia a necessidade de um novo modelo de desenvolvimento, com foco não apenas econômico, mas também social e ambiental. Assim, o relatório Brundtland, de 1987, foi o primeiro a trazer essa ideia de desenvolvimento sustentável. Para que se concretize esse desenvolvimento sustentável, viu-se que, embora todos os agentes públicos e privados fossem responsáveis pela sua busca, viu-se a necessidade de que os estados formulassem políticas públicas para promoverem as condições para esse tipo de desenvolvimento, implementando práticas e políticas que pudessem harmonizar a atividade econômica com as questões socioambientais e aspectos culturais. São vários instrumentos que permitem que os estados interfiram nesse processo de busca por uma economia que observe o desenvolvimento sustentável, sendo um dos maiores as contratações públicas, uma vez que, por meio delas, o poder público pode influir na economia, buscando também resultados sociais e ambientalmente positivos, E a utilização do procedimento licitatório se revela em uma maneira regulatória ou extraeconômica da licitação. Sendo a licitação um procedimento obrigatório, conforme o artigo 37 e 21 da Constituição Federal e no artigo 11 da Lei 14.133 de 2021, essa obrigatoriedade ela se fundamenta na necessidade de se garantir a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para a administração pública, A nova lei de licitações veio buscar mais eficiência, trazer maior eficiência ao procedimento licitatório, sempre com foco na sustentabilidade, trazendo vários dispositivos que corroboram essa preocupação com o ciclo de vida do objeto a ser contratado e no cuidado na prática do sobrepreço do preço, do superfaturamento e dos preços manifestamente inexequíveis nos processos. Um dos objetivos previstos na Lei de Licitações é o incentivo à inovação e ao desenvolvimento nacional sustentável. Portanto, além de ser o desenvolvimento nacional sustentável um princípio previsto no artigo 5º da Lei de Licitações, 14.133, é ainda um dos objetivos do processo licitatório, conforme previsão no artigo 11, inciso 4º, demonstrando a função regulatória ou extraeconômica das contratações públicas. Com o advento da Lei 14.133, a administração pública ela passa a observar no planejamento das suas contratações os objetivos do artigo 11, a fim de alcançar, dentre outros, o desenvolvimento nacional sustentável.
Com isso, o enfoque do processo licitatório ele se alterou, pois seu objetivo passou a ser assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração, e não mais a seleção da proposta mais vantajosa somente, né? Ou seja, a análise da vantagem para o resultado será obtido mediante a observância da contratação da proposta como um todo, e não um simples exame da proposta num determinado aspecto. A concepção de contratação mais vantajosa deve incluir necessariamente o ciclo de vida do objeto contratado, de modo que esse conceito junta diversos elementos, né, que se relacionam com sua produção, uso e descarte, analisando os custos de utilização, manutenção, reparabilidade, depreciação e impactos ambientais, né, ao longo de toda a vida do objeto. Não há uma limitação da análise aos custos econômicos imediatos à contratação, mas também dos custos econômicos e ambientais que sobrevirão ao longo da vida útil desse objeto. Os custos ambientais se relacionam com a observância da legislação ambiental, averiguando se há a internalização dos custos ambientais de produção, consumo ou disposição final do objeto, ou se esses são externalizados para toda a sociedade. Assim, a administração muitas vezes pode até escolher uma proposta economicamente mais cara, né, em decorrência de menores custos apresentados, desde que isso seja justificado. Em decorrência de menores custos ambientais, né, apresentados, desde que isso seja justificado. Nesse sentido, nota-se que a Lei 14.133, ela expandiu o significado do conceito de contratação mais vantajosa para a administração pública, né? E a sustentabilidade, ela passou a ser um dos desígnios da contratação, né? Um dos objetivos, que deve permear todas as fases do procedimento licitatório, desde o planejamento da contratação, execução do contrato, né? A escolha do objeto, com a destinação adequada, né, dos rejeitos decorrentes da contratação. A expressa previsão do desenvolvimento nacional sustentável e a inclusão do ciclo de vida do objeto no conceito de vantajosidade confirmam que a atuação do poder público nos procedimentos licitatórios e nas contratações públicas não podem mais se regular por tão somente a economicidade, né? Não basta ser econômico, tem que ser também sustentável. Contudo, para que o desenvolvimento nacional sustentável da Lei 14.133 seja concretizado, não apenas como um princípio, mas também como objetivo do procedimento licitatório, nota-se a necessidade de uma reformulação dos métodos de avaliação dos custos, né, do objeto a ser contratado, residindo isso na dificuldade de conciliar a busca pelo desenvolvimento nacional sustentável com os critérios de economicidade e isonomia na busca da melhor proposta para a administração pública. Assim sendo, é necessário que se incluam critérios, né, de sustentabilidade ambiental e social nos procedimentos licitatórios, com o objetivo de colimar os objetivos da licitação, considerando que é evidente o papel principal que o Estado exerce na promoção do desenvolvimento nacional sustentável ao desempenhar seu poder de controle no mercado. A lei traz alguns dispositivos que buscam materializar o preceito de desenvolvimento nacional sustentável através das contratações públicas. No artigo 26 da lei, há a possibilidade de estabelecimento de margem de preferência de até 10% para bens manufaturados e serviços nacionais, né, que observem as normas técnicas, e para os bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis. No artigo 2º, no parágrafo 2º, né, do artigo 26, prevê que a margem de preferência poderá ser de até 20% para bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, definidos conforme o regulamento do Poder Executivo Federal e os critérios de desempate estipulados no artigo 60 da lei. Resta evidenciado, portanto, que a previsão do desenvolvimento nacional sustentável na Lei de Licitações, né, a Lei 14.133, como princípio das contratações públicas, é um dos objetivos do processo licitatório, consolidando
uma modificação de paradigma, né, no procedimento da administração pública brasileira, concretizando o caráter extraeconômico, né, e a função do procedimento licitatório das contratações. Essas são as nossas referências. Como eu já disse, né, a gente estudou esse texto de André Barbosa da Cruz e Liane Francisca Pazinato, né, que é a busca do desenvolvimento sustentável na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Agradeço a atenção de todos, uma boa noite.